Bom, então é o seguinte, entenderam essa passagem aqui, né? Certo. Muito bem. Então vamos repetir. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Outra coisa, alguns entendidos do assunto acham que os filhos de Deus eram os anjos. É estranho. Mas olha só, aqui é o seguinte, esse anjo é a parte do bem. Aí o anjo representa a parte do bem. E o outro representa o mal, os descendentes de Caim. Sim. Mas todos Sim. são descendentes, filhos de Deus. São todos homens. Apenas só para distinguir uma coisa da outra. Então lá vai. Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Tudo entendido? Esse aqui... Sim, diga. O meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Se a gente fosse analisar isso aqui, é muito estranho. Primeiro muito estranho. que o espírito é eterno, certo? O espírito, ele é eterno. Uhum. E quando Deus diz, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto o homem é carne, mas os seus dias serão 120 anos. A gente pode pensar que ele está dizendo aqui que o meu espírito, ou seja, o espírito de Deus, não é isso? Isso. Não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne. Sei não. Alguma dúvida com relação à passagem? Não estou entendendo essa parte, não. Entendeu, não? Não estou entendendo isso aí. E o Mara, entendeu também, não? Assim, aqui a gente poderia pensar, porque quando dentro deste corpo nosso, que é carne, existe a essência espírita de Deus. Isso. Né? Isso. Nós temos aqui a parte de Deus dentro de nós. Isso. Então, a gente poderia pensar que ele quer dizer o seguinte, que não é para sempre que fica dentro deste corpo. Porque ele é carne. Certo? Vai passando de corpo para corpo. Então, porque ele é carne. Então, tá vendo? A explicação é essa. A explicação é essa. É, exatamente. Porque, olha só, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Ele está falando do espírito imortal, que vai sair da carne, e a carne vai morrer. Certo. Ele está falando homem, espírito e corpo. Eu só não entendo por que ele bota de uma forma precisa 120 anos. Já que nós somos eternos. Aqui ele está falando nos 120 anos do corpo físico. Viver... 120 anos do corpo físico. Isso. Certo. Entendeu? Porque naquela época eles viviam muito, né? Naquela época eles viviam mais ou menos isso. Eles viviam demais. Eu não sei se foi Moisés, que viveu quase 700 anos. Mas eu acho que a contagem também era diferente, né? Muito bem. Exatamente. A contagem é diferente. E tem mais outra coisa. A época. Diferente. E tem muitas teorias com relação a este enlarguecer de tempo de vida desse povo. Tinha gente ali... Mais na frente a gente vai ver um pouquinho. Um pouquinho mais na frente a gente vai ver que alguém viveu... Noé, por exemplo. 300 anos, mais 600 anos, não sei quanto. Isso. E a gente vai... Eu já expliquei isso aqui anteriormente. No capítulo anterior, tem um monte de gente que vivia esse monte de tempo e foi explicado por quê. Denise não estava e você estava doente, Ilmara. Não participou na sexta-feira. Mas mais na frente vai acontecer outros casos semelhantes e eu vou explicar para vocês. Belezinha, tá? Ok. Muitas teorias com relação a isso. Então, vai lá. Então, Denise entendeu isso aí agora? Entendi, agora eu entendi. Beleza.
Ilmara, tudo tranquilo? Tranquilo. Podemos passar, então. Lá vai. Sim. 4. Naqueles dias estavam os nefilins na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes nefilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Esse nome Nefilins, é isso, né? Isso, nefilins. Ele é novo para mim. E olha que, por exemplo, quando eu comecei a estudar, né, porque a minha Bíblia é aquela que eu até falei para ti, João Almeida, mas acho que é outra tradução. Eu não me lembro desse nome. Essa aqui também é João Almeida. Hã? Essa aqui também é de João Almeida. Sim. Só que ela é revisada. Mas eu, com certeza, no teu tem, só que tu não te lembra do nome. Na tua. Não te lembra do certo. nome. Tá. Este Nefilins é o mesmo que chamado os filhos de Deus. Sim. Os homens sábios, conhecedores, está dizendo bem aqui embaixo. Eram valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade, ou seja, homens de renome, de muito conhecimento, de uma certa elevação. Continuando. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Olha só, nesta época aqui, Deus já não estava gostando do comportamento dos homens. Olha lá, já faz tanto tempo, né, meus amigos, minhas amigas? Muito tempo. Então, esse versículo aqui é chave. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Eu vou grifar esse texto aqui. Eu não acredito nisso aí, não. Não acredito. Se tu dissesse isso para um evangélico, ele ia te excomungar. Ia. Imagina se Deus iria se arrepender de criar o filho dele. Isso, até porque eu penso, por exemplo, o planeta Terra e toda essa construção, porque foram 14 gerações, né, de Adão até Jesus, né? Então, assim, tudo foi muito bem programado. O profeta Isaías já falava de Jesus muito antes de Jesus vir. Então, imagina se Deus ia se arrepender de ter feito o homem na Terra. Ele não é como nós, entendeu? Que a gente não programa as coisas direito. Agora ele, não é isso não, eu estou errada. Olha só, Denise e o Mar, olhem só. Olha só. Quando a gente lê lá, Ilmara estava no iniciozinho, primeiro capítulo do Gênesis, nós lemos lá que depois que Deus descansou, tá lembrado? Que eu acho que Deus não descansa nunca. Mas isso é outra história, a gente já comentou lá na frente, lá para trás. Deus fez a criação e tal, trabalhou na criação durante 6 dias. No 7º descansou. E quando ele percebeu a criação, ele gostou daquilo que ele fez. Ora, se ele gostou, como é que ele pode ter se arrependido depois? Será que ele não sabia que ia se arrepender depois? Será que ele não sabia que o homem ia cair? Será que ele não sabia que o homem ia se tornar mal? Isso são questionamentos que a gente tem que refletir. Ora, se ele gostou lá em cima, e ele sabe de... A gente tem que deduzir que ele sabe de tudo.
como é que ele ia se arrepender da criação dele? Não tem sentido. Outra coisa. Daqui a 10 minutos vai cair a ligação. E a gente entra de novo. Então, olha só. Então, olha só. Não é muito interessante? Eu pergunto a vocês, Deus tem sentimento? Sim ou não? Eu acho que tem. Denise acha que tem. E E o pensa Marcos? assim, pensa assim. Eu posso fazer meu comentário? Claro. Eu acredito sim que ele se arrependeu. Sabe por quê, Alvin? Partindo do princípio, meu raciocínio, se eu estiver errado, você me corrija, que é um estudo, né? Certo. Partindo do princípio que Deus é Pai, né? Ele nos criou. Então, você tira para a tua vida, né? A vida do ser humano de um modo geral, você constitui uma família, você tem filhos e tal. Nem sempre os filhos vão seguir aquilo que você acha que é melhor para ele, correto? Correto. Então, eu penso dessa forma. Partindo desse princípio, eu acho, por que não Deus não se arrependeu? Porque ele não esperava que a humanidade, que o ser humano, esse comportamento errôneo que teve nessa época, que tem hoje, né? Entendeu? É fruto da criação de Deus, mas ele tem discernimento, ele tem um livre-arbítrio, e isso aí pode levar ele a coisas que desagradem a Deus, sim, né? Então, eu acredito que faz sentido ele ter se arrependido, sim. E o Mário? Não sei se estou certa, se estou errada. Não, aqui a gente está estudando. Depois a gente vai comentar. Eu só sei que quanto mais a gente lê a Bíblia, a gente vê que menos a gente sabe. Olha que eu já estava lá em Levíticos. E essas coisas passaram, né? Passaram, né? Entendeu? Já estava em Levíticos, passou. Olha, chega a dar um nó na cabeça da gente. Porque o que ela falou também faz sentido, né? Faz sentido. Só que, assim, eu só olho pelo Espiritismo, eu não consigo ver diferente. Certo. O que eu penso? Tudo isso aqui foi criado, né, o planeta Terra, Adão e Eva, que começou toda uma construção de uma família, né, que reencarnou aqui. Todos Sim. nós reencarnamos aqui, né? Sim. Então eu penso que Deus, ele criou tudo isso para que a gente passasse por experiências na Terra para que nós evoluíssemos. Ou seja, tudo foi criado para nossa evolução. Então, Deus já sabia que a gente poderia falhar, porque a gente só aprende, né? A gente só aprende vivenciando. Porque quando a gente está na erraticidade, lá a gente não aprende, a gente aprende só quando reencarna. E o planeta Terra, naquela época, eu acho que ele era um planeta de primitivo, era primitivo, não era Rubinho? Primitivo. Pois é. Então, tudo começa ali, né? Tudo começa ali. Eu acho que ele não se arrependeria por isso, porque ele nos colocou aqui na Terra, é nosso laboratório. A Terra é nosso laboratório. É onde a gente passa por experiências que vão nos permitir evoluir. É isso aí, assim, mais ou menos. Acho que eu misturei tudo, mas eu penso assim. Ilmara, eu só estou... Ilmara? Ilmara? Agora sim, eu ia falar exatamente sobre isso. O teu rosto estava só pela metade. Agora sim, beleza. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tudo que está na Bíblia está correto? Sim ou não? Que algumas coisas, né? Porque ali é uma interpretação, né? É uma interpretação humana, né? Quer dizer, já se passaram tantas gerações
tratamento do jeito e tal. Eu acho que existe algumas coisas que se deve contestar, Isso. né? Eu penso assim também. Tá. Então, olha só. Espera aí. Vocês responderam se Deus tinha sentimento? Sim ou não? Se Deus tinha sentimento. Tem ou não? Denise e o Mário. Ai, meu Deus. Primeiro, assim, o que a gente diz que é sentimento? Sim, o que é sentimento? Sentimento, por exemplo, amor é um sentimento? Amor é um sentimento. Raiva é um sentimento? Raiva é um sentimento. Então Deus só tinha um sentimento que era o amor. Batata. Denise, é isso? Hã? Denise, é isso? Caiu. Ela saiu, Rubinho. Saiu. O que foi que aconteceu? Saiu. Não sei. Ela saiu. Vai entrar de novo. Bom. Espera. Mas o bicho aqui já vai cair mesmo. A gente faz o seguinte, a gente sai. Sai e entra de novo, Isso, né? porque a gente tem mais 40 minutos. Vou fazer assim. Beleza, vamos lá. Vou fazer assim agora. Tá bom. Tá, vamos lá. Eu vou fechar aqui. Sim. Tem sentimento ou não? Tem sentimento? Tem. Amor pelos seus filhos, creio eu. Tá. Deus, seus filhos, né? Deus tem sentimento de raiva, ódio, rancor? Não. Não. Só o amor. Denise. Assim, um pouco na minha dúvida, porque se ele ama, é um amor que perdoa, mas eu acho também que tem os seus momentos de, não diria raiva, assim, mas que precisa de uma correção, né? Você precisa evoluir, você precisa de algumas correções na tua vida, né? Não? Mas isso que ele é justo, ele é justo nos seus sentimentos, tanto de amor quanto de punir, mas seria educar, né? Seria para que você evoluísse, né? Passar por certas coisas para evoluir. Então, seria considerado, não creio eu, punição. Mas é ele que pune? É Deus que pune? Não. Não? São os mesmos, né? São as leis. Nossas, são as leis. Então, olha só. Quem pune não é Deus. É a lei que ele criou. Uhum. Quer ver uma coisa? Imagine que você vai criar uma lei. E essa lei vai ser aplicada no país. Quando alguém comete um crime que foi de encontro àquela lei, é tu que está punindo ou é a lei que você criou? A lei. A lei. Tá? Então não é Deus que pune. Por isso é que Deus não se mete no nosso livre-arbítrio. Ele não influencia o nosso livre-arbítrio. Porque, dependendo das nossas atitudes, quem vai dizer o que vai acontecer com a gente não é ele. É a lei. Então, Deus não tem sentimento, sim, mas não tem sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de tal. Não. Não. Porque senão, ele não é tudo de bom. E aí ele também não tem sentimento de arrependimento. Bom, Denise. Então, ele não tem sentimento de arrependimento. Sabe por quê? Porque ele não poderia se arrepender, porque a lei vai punir quem que fez algo errado, não ele. Então, ele está isento disso. Tá vendo? Ele está isento disso. Então, ele não pode se arrepender
Justamente por conta da lei que ele criou. A lei é que vai punir ou não. Não é ele que vai punir. Logo, ele não pode ter sentimento de arrependimento, não pode ter sentimento de raiva, de rancor, etc, etc. A não ser um sentimento. É o sentimento de amor. Concorda ou não? Eu vou fazer uma contestação bem. Conteste. Assim, tá. Vou fazer bem a contestação. Se ele, meu raciocínio, se ele é amor, ele perdoa, e ele criou essas leis, né? Então, nas próprias leis que ele criou, ele já te dá, digamos, um corretivo para tuas falhas. Não pecar, não furtar, não, aquelas leis de Moisés, né? Sim, todas sim. elas. Então, ali já é uma prova de que ele criou aquelas leis baseado na contrariedade, como é que eu vou te falar? No é o termo que eu vou usar bem aí, no desagrado que o homem fez diante da criação dele. Ele criou para uma coisa, o homem criou asas e quer voar, vamos dizer assim, né? Sim. Então, ele meio que se contrariou com isso. É bem aí que eu falo. Não, Meu modo de achar, entendeu? Tu está entendendo o meu estou raciocínio? entendendo teu raciocínio. Se ele criou aquelas leis, exatamente o meio de um corretivo. Não como a gente estava falando, não da questão do ódio, da revolta, esse sentimento que é inerente do homem, né? Mas é um sentimento de que se eu gosto, se eu amo, eu tenho que corrigir. A história do bom filho, a história do pai com o filho, né? Então, eu penso mais ou menos por aí. Esse corretivo, para mim, que eu diria, seria os mandamentos dele. Porque na hora que ele cria aqueles mandamentos, ele meio que ele já está dando um corretivo para a falha do ser humano, né? Ele sabia que o homem iria errar, né? Ia cometer as suas falhas, né? Então, ali está o corretivo, né? Sim. Mas é um chamado, no Evangelho tem uma frase que diz exatamente isso que ela está falando. Sim. Exatamente isso que ela está falando. É numa daquelas preces finais no Evangelho que diz assim: é o amor que me fere por querer me salvar. É exatamente isso que ela está falando, né? É um amor que nos fere por querer nos salvar, né? Por exemplo, embora... Eu não sei se é mais clara, porque é o amor, como ela disse, que ela gosta disso, ela gosta como se Deus, ele... Ai, está faltando a palavra. O amor que nos fere por querer nos salvar. Muitas vezes, ele precisa, ele não, as leis são rudes, mas justamente porque ele nos ama, né? É isso. Ninguém está contestando a respeito das leis. Denise, as leis são para punir. Mas não é ele que pune. Eu estou querendo que tu separe uma coisa da outra. Uhum. Ele cria a lei, mas não é ele que pune. A lei é que vai estabelecer o que você tem que pagar por conta de encontro àquela lei. Mas não é ele que pune. Ele apenas criou a lei. Assim também como os deputados, os legisladores do país, do nosso Brasil, eles criam as leis, mas não é ele que pune. Quem criou a lei não vai punir. Por exemplo, ele mesmo já chegar e dizer, olha, eu criei essa lei assim, então eu vou te punir, e chega lá e mete a lenha na pessoa. Não. Quem vai executar? É a questão do sentimento, né? Quem vai isso. Quem vai executar as leis é outras coisas, outras pessoas, ou até a própria natureza. Quer ver uma coisa? Nós estamos numa pandemia miserável. Estamos. Então, olha só, se nós estamos nessa pandemia, essa pandemia, ela está atingindo as pessoas humanas de graça? Não, de graça. Não. Se estivesse atingindo as pessoas humanas de graça, seria uma injustiça.
E nada que uma pessoa humana passe é injusto. Quer ver outra coisa? Um avião com 300 pessoas sai do Brasil com destino ao Japão. No meio do caminho, o avião cai e morre todo mundo. Isso é uma injustiça de Deus? Não. Pô, ninguém fez nada para merecer aquilo. Né? Ninguém fez nada para merecer aquilo. Não, isso é o que eu estou dizendo Eu assim. acho assim, acho do homem seria, né? Mas se você for, sei lá, se você tiver um pouco do conhecimento relacionado à reencarnação, a sua vida pregressa, alguma coisa assim, você vai começar a entender, né? São Isso. desígnios de Deus, creio eu, né? Então, tem tudo uma resposta para aquilo, né? Certo. Aliás, tem que ter, né? Tem que Porque ter. senão seria muito justo, né? Tem que ter. Aliás, deixa eu dizer uma coisa sim. para vocês. Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, tem uma frase que diz o seguinte: o Espiritismo é a ciência através da qual tudo se explica de maneira muito fácil. Tudo se explica o quê? Eu não De entendi modo o resto. fácil, de forma fácil. Tudo se explica de modo Facilmente, fácil. com facilidade. Tudo Sim. se explica com facilidade. Então, olha só. Olha o que eu vou ler aqui bem embaixo para vocês entenderem. Olha aqui. E disse o Senhor: destruirei, olha só, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque de novo, me arrependo de os haver feito. Eu vou grifar isso aqui de novo, para a gente ficar aqui nessa também. Esse versículo de baixo, que a gente acabou de ler, é parecido com o que está em cima. Deus se arrependendo outra vez. Uma coisa eu vou dizer para vocês. Quem escreveu o Gênesis da Bíblia? Alguém tem ideia aí? Moisés. Hã? Não. Não foi Moisés, não? O teu som, Ilmara, está baixo de novo. Peraí. Não foi Moisés? Denise está achando que não. Não, eu não vou responder aí, que essa daí não. Não sabe. Tá. Eu também tenho minhas dúvidas. Tá. Bem, então deixa eu explicar para vocês. Os estudiosos do assunto, entendem que os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente começou o primeiro e vai entrar nos outros 4, foram escritos por Moisés. E estes 5 primeiros livros da Bíblia são também chamados de a Torá. Alguém já ouviu falar? Como é o nome? Não tem? Torá. Hã? Torá. T-O-R-A. Torá? Torá. É? Sim, não sabia, não. Não sabia? Pois é. Quando os evangélicos falarem Torá, vocês ouviram a palavra Torá, é que eles estão se referindo aos 5 livros, os 5 primeiros livros da Gênesis, aliás, da Bíblia. Os 5 primeiros, que a gente vai passar por eles todos no nosso estudo. Rubinho, me surgiu uma dúvida nesse período aí, eu posso falar antes que me fuja da mente? Sim. Assim, volta aquele contexto lá que a gente estava falando, relacionado esse mesmo falando agora a questão de Deus ter se arrependido da criação humana, né? Sim. Da criação na Terra. E eu continuo segurando nesse ponto aí, que eu acho que sim. Por quê? Como justificaria o dilúvio, né? O porquê do dilúvio, né? Então, eu acho que encaixou bem aí
com o dilúvio, né? Esse dilúvio que houve em prova típica, Deus se arrependeu da criação humana na Terra, né? Tanto é que houve o dilúvio, né? Bom, aí depois, se eu estiver errada, você me corrige. Minha linha de raciocínio, tá? Então, Denise, eu vou repetir a pergunta. Tá. Eu vou repetir a pergunta. Certo. E tu vai responder sim ou não. Tu já respondeste a pergunta e ficou meio bamba com relação. Então, eu vou perguntar de novo. Tudo que está na Bíblia está correto? Algumas coisas eu tenho minhas dúvidas. Continuo te afirmando algumas coisas. Se algumas coisas tu tem dúvida, então nem tudo que está lá está correto. É isso? Mas essa história do dilúvio... Não, nós vamos chegar no dilúvio. Te acalma que nós vamos chegar no dilúvio. Calma aí. Certo. Vamos chegar no dilúvio. E está bem pertinho. Está bem pertinho. Então, olha só. Então, estas duas passagens que a gente acabou de ler e está debatendo faz um tempão, tu acreditas que é correto. Porque tu está dizendo que Deus se arrepende, sim. Então, é correto? Sim ou não? Continuo achando. Então, essa parte aqui para ti é correta. Muito bem. Então, olha só. Então, o Senhor disse, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Espera aí. O que tem a ver o erro do homem com a destruição dos animais, dos répteis e das aves do céu? Por que Deus? Por que Deus? Por conta do mal que o homem praticou na terra e continua praticando. Ele vai ter que matar também os animais, os répteis e as aves. Se as aves, os animais e os répteis não têm nada a ver, não fizeram coisa nenhuma. Tanto que quando eu li essa parte, né? Eu falei assim, eu digo, gente, esse aí não é o meu Deus. Esse é outro Deus. Porque, gente, é muito forte, né? É muito forte isso aí, né? Então, eu não sei, Moisés escrevia muita coisa assim da cabeça dele, eu acho. Não, a gente, pensando por esse lado aí, bem isso que você fez aí, deixa uma dúvida mesmo, né? A questão das aves, né? Dos animais. Pois o homem está Denise. certo, né? Olha só, Denise. O homem... Como é que Deus... Peraí. Como é que Deus é amor? Deus é todo amor, Denise? Com certeza. Com certeza? Com certeza. Eu gostei da firmeza da resposta. Com certeza. Ilmara, Deus é todo amor? Isso. Se Deus é todo amor, como é que cabe na minha cabeça e na cabeça de alguém que Deus... Olha só, quando ele diz aqui destruir, ele está com raiva, não está? Tá. E Deus tem raiva? Não. Denise. Ilmara disse que não. Aí eu volto de novo lá. A história não é raiva, sentimento, é aquela coisa de punição. Punição. Usando as leis lá, né, as leis de Deus, né? Ali é a prova de que não a lei, Denise, aqui não é a lei, ele mesmo está dizendo, eu destruirei da face da terra, ele não está falando em lei. Ele mesmo está dizendo, eu destruirei da face da terra. E além dele destruir da face da terra os homens, os animais, os répteis e as aves que não tem nada a ver com o malefício do homem, ele está destruindo também. Que diabo de Deus é esse? Quer dizer que se tu fizer uma coisa errada, Denise, é Ilmara que vai pagar por isso? Está certo? Está certo ou não?
Não, de jeito Ah, nenhum. não, É porque peraí. estava essa. Não, não tá. Ora, se tu acha que não tá certo, imagine Deus e Denise. Como é que Deus pode falar um negócio desse, destruir? Vamos imaginar que ele destruía os homens, tudo bem. O homem fez mal e tal, praticou mal, destruiu. Mas o que, que tem a ver o animal, os répteis e as aves com o erro do homem? É um Deus injusto esse aí, ou não é? É verdade. Como é que o animal, como é que as aves e os répteis vão pagar pelo erro do homem? Tá estranho. Isso não é Deus que se Deus todo amor, não. É ou não é? Não, Pensa bem, Denise. não, acompanhando esse raciocínio aí, isso aí não encaixa, né? Essa parte aí das aves, dos animais, né? Tá, mas a Seja, destruição do então, homem é aquela encaixa. parte, é aquela. Isso, diz. Eu encaixaria sim, diante Correto. das barbáries que na época aconteceram, acontecendo até hoje também, né? Então, tu acha que Deus saiu, então, para destruir os animais? O homem, então. Ele está dizendo que É, eu destruirei. confuso. Agora confundiu a minha mente. Porque, olha, tu está Porque, tu tá falando muito na lei, Denise. Então, ele hum, não diria assim, eu destruirei. Ele porque deveria já tem dizer, a a lei que. lei destruirá o homem. Não seria mais lógico ele dizer assim? A minha lei destruirá o homem, mas ele está dizendo, eu destruirei da face da terra. Eu. Muito bem. Então vamos adiante. Ficou alguma dúvida, Denise? Gilmar? Não, não o fantasminha aqui da dúvida na mente, mas aí coisas que eu tenho que trabalhar, né? Isso. Entendeu? A primeira coisa que tu tem que pensar, Denise, é o seguinte: Deus é amor ou não é? É amor Beleza. total. É ou não é? Para É. mim é. Se Deus é E pode amor, o amor que a gente nem imagina que é o amor perfeito. Será que esse amor perfeito faria um negócio desse? de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, esse pedacinho aqui é algo da gente pensar, ou então dizer, bom, isso aqui, alguém colocou isso aí, que não está encaixando com o que Deus é. Olha só, vamos fazer o seguinte, Mas aí Denise. também cai por terra a história do dilúvio, né? É a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês ainda agora a respeito do avião. Cai por terra, É a mesma coisa que eu falei do avião. 300 pessoas saem daqui do Brasil para o Japão. O avião, no meio da viagem, cai e morre todo mundo. Foi Deus? Não foi. Então, quem foi ou o que foi? Esse povo morreu todo mundo, não foi de graça. Verdade ou não? Com certeza. Verdade, até porque tem a lei da ação e reação, né? Perfeitamente. A lei da ação e reação. Então, é o seguinte. Se o homem, vamos imaginar que o homem foi destruído. Não foi por Deus. Foi pela lei, Denise. Isso é correto? Uhum. É ou não? É correto, sim. Então não foi Deus que destruiu. Foi a lei, mas ele está dizendo, eu destruirei. Muito bem. Então a lei destruiu. Mas olha só, se o homem foi destruído, foi de graça? Não. Praticou mal. Mas eu pergunto para vocês, mas Deus está dizendo aqui, eu destruirei da face da terra o homem. E o homem foi destruído da face da terra, Denise? Foi? Não. 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 Ora, Não. não. O que nós fazemos aqui? Nós não somos parte dos homens? Exatamente. Somos. Então, isto bem aí deve ter um outro sentido.
Porque o homem continua na Terra até hoje. E vai continuar por muitos e muitos séculos ainda, Denise e Mara. Não vão? Não vai? Vai ou não vai? Mas eu acho que aí, com certeza, se refere ao homem mau, ao homem que estava agindo com maldade, né? Mas até hoje o homem age com maldade. Pior que continua. Não é, Denise? Não mudou nada, né? Até hoje o homem age com maldade. E das umas crueldades mais piores que tu possa imaginar. Até hoje. Até hoje. As crueldades que os homens fazem com os outros aí, os assassinatos cruéis, que passam na televisão quase todo dia, contra homens, contra as mulheres. Aquele rapaz, jogador de futebol de São Paulo, que foi degolado e foi mutilado os órgãos sexuais dele, o cara matou ele cruelmente, até hoje. E olha, esses dias teve uma coisa que eu fiquei me questionando muito, porque eu acompanhei bem de perto o caso daquela mãe com a irmã que o ex-marido matou. Sim. Porque essa moça, que a mãe e a filha, a mãe era tia de uma amiga minha que trabalha comigo, né? E quem matou foi o ex-marido, né? Por causa de briga que eles estavam em relação a uma empresa que eles tinham. Então, a ordem que o ex-marido deu foi o seguinte: você mata, coloca no porta-mala do carro e toca fogo. Ou então, você mata na cozinha e abre o gás e acende uma vela. Vai explodir tudo. Uma pessoa dessa, gente do céu, ele viveu 20 anos com ela. 20 anos. É muita frieza ele saber que... Aí ele contratou um pedreiro, ele saber que naquele momento a pessoa estava lá fazendo aquilo. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que espírito é esse? Que dívida é essa, né? Que dívida é essa? E ele criou outra dívida. Tá vendo, Denise? Então, isso que está escrito bem aqui não tem muito sentido, ou tem? Não pode ter. Porque o homem continua na Terra até hoje, fazendo as maldades, matando seu irmão desde Caim. Então, olha só. Destruirei da face da terra o homem que criei, ainda mais os animais. Bom, Deus... Então, isso aqui, Denise, mais na frente a gente vai entender que Deus é esse aqui que Moisés está falando. Que, com toda certeza, não é aquele que a gente conhece. Denise. Por isso a tua dúvida, a tua confusão. Então, olha só. O livro da Bíblia é um livro espetacular de ler, mas é um livro que traz muita confusão na cabeça de muita gente. Tá a minha agora. Então, a partir do momento que tu vai tendo contato com o estudo em si, a continuação do estudo, que tu está entrando pela primeira vez, tu vai entender o porquê desse monte de coisa que foi escrito na Bíblia e se esse Deus aqui, quem está falando, é sempre o mesmo que a Bíblia está falando ou coisa parecida. Beleza, Denise? Vilmara? Entendi. Certo. Então, vamos lá, mais adiante. Porém, Noé... Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Estas são as gerações de Noé. Era um homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Eu já vou, mãe. Sim, Rubinho. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida,
porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Aqui já tem mais coisa. Denise e Mara. Quem está falando aqui é Deus, continua Deus lá de cima, que a gente estava comentando anteriormente. Bem, que é o mesmo Deus que está comentando. Eu destruirei os homens e com a terra. O cara era... grifei. A terra, é. Com a terra. Ó, eu destruirei juntamente com a terra. Então, preste atenção. Olha só. Além dos homens, que Deus quer destruir os animais, quer destruir os répteis e quer destruir as aves. E a gente que estava muito cismado, olha só, que ele estava querendo destruir o homem, os répteis, os animais e as aves, ele quer destruir também por conta da maldade dos homens o próprio planeta. Agora eu pergunto para vocês duas. O planeta continua? Sim. Sim. Ele destruiu o homem? Não. Não. Destruiu os animais? Não. Destruiu os répteis? Não. Destruiu o planeta? Não. E aí, confundiu a cabeça? Confundiu. Tá vendo A minha também é confusa. Confundiu a cabeça? Muito bem. Olha, nós só temos 10 minutos. Acabou de mostrar aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai comentar só isso aqui. Vamos encerrar na próxima sexta. Olha como o estudo é tão gostoso que a gente gostaria de dar mais, né? Olha só, mas não vai. Não temos mais tempo. Tá? Então, como é que pode um Deus que por conta do pecado original do homem, do erro do homem, das maldades do homem, resolver destruir o homem, resolver destruir os animais, os répteis, as aves e o próprio planeta? O que tem o planeta por conta dos homens? Ele não podia tirar os homens e botar outros seres e deixar o planeta? O planeta não ajudou ninguém a praticar o mal. Verdade? Então, esse Deus está sendo injusto. Para mim, é injusto. Está vendo como é que é, Denise? Então, tem coisa que na Bíblia a gente não pode conceber como correto, porque tem coisa que não cabe na nossa consciência. Ora, se tem coisas que a gente raciocina que não cabe na nossa consciência, como é que pode caber na consciência do maior, do Criador de tudo? Não tem sentido, minhas amigas. Isto não tem sentido, não pode acontecer. E isso pode ser por conta de duas coisas. Primeira, de quem escreveu. Segunda, das traduções que vêm de milhares de anos para cá. Então, existem traduções que têm até a palavra espiritismo. Se espiritismo apareceu agora, no século XIX, a palavra espiritismo apareceu no século XIX. Mas tem Bíblia cuja tradução tem falando espiritismo, a palavra espiritismo. Então, a gente não pode conceber um negócio desse. Logo, a Bíblia é cheia de interpolações. Os tradutores vão colocando o que dá na telha, o que cisma de botar, alguns deles, lógico. Graças a Deus que não é a maioria, uma minoria. E isso vai influenciando e vai modificando, e a Bíblia está por aí, né? E aí o que acontece? Muita gente fica dizendo, está na Bíblia. E se está na Bíblia, todo mundo tem que aceitar só porque está na Bíblia.
Beleza? Minhas amigas, Certo. vamos encerrar. Na Certo. sexta a gente começa. Nós vamos começar a partir do versículo 14. Certo. E aí, nós voltaremos na sexta. E, Rubinho, Tá bom. será que na pandemia a gente não podia fazer 12 dias na semana? Olha só, Denise, esse estudo está tão gostoso que ela já está sentindo a necessidade de fazer 2 vezes por semana. Mas Porque é é muito muito interessante, pouco. A eu gente gostei podia fazer, tipo, terça e sexta, Eu também acho. entendeu? Não, eu sabia que uma hora o estudo ia ficar tão gostoso que o pessoal ia dizer, não, uma vez por semana é muito pouco. Eu concordo. Eu aqui concordo. Agora, Pois é. tem que falar com as meninas se elas concordam também. Se concordarem, para mim, tudo bem. Eu estudo, Porque, assim, eu adoro estudar. Por na mim pandemia, a também, gente tô está aqui. em casa, né? Em casa. Na Desse pandemia, Principalmente com ó, coisas boas, né? Desse na ser. pandemia, a gente não pode ir para centro espírita, Pronto, estudar pessoalmente, a gente estuda aqui. pronto. Aí fala com as meninas, se as meninas Com concordam, elas, terça e quinta. fala com elas. Denise, topa? Ó, tô dentro. Pronto. Ó, Se Então, der certo, aí tô aqui. cadê tá a aí. Valdirene? Ela está doente, ela está dodói, ela está com os problemas de tá. saúde, está fazendo os exames aí. É. Eu já falei com ela aqui, mas ela não deu resposta. Eu sei que ela anda com os problemas de saúde. Tá certo? Então, Tá. eu vou dizer para ela, para o Valdirene depois. Tá, Se ela quiser participar, tudo bem. Beleza, então? certo. Tudo bem, pode contar comigo. Na próxima Se vai ser tiver, eu tô aqui. na próxima vai ser sexta, porque até lá a gente conversa com as meninas e na sexta que vem a gente pode começar a partir da semana, outra semana seguinte, na terça, beleza? Sim. Então tá certo. A não ser. Qualquer coisa me avisa, Mas né? se elas concordarem em sexta, terça, a gente se fala. A gente faz. Se elas Tá bom. concordarem. Denise concorda, então pronto, tudo bem. Já tô. É só me avisar aqui. Tá, beleza Tá então. certo. Olha, a Silvanilde criou um grupo. Tá, Depois a gente fala nisso. tá, beleza então. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Agradecemos pelo estudo tão maravilhoso que nós tivemos na noite de hoje e sabemos, Senhor, que esse estudo vai nos render muitos frutos maravilhosos. E agradecemos pelas inspirações, pelos comentários e esperamos que as próximas reuniões continuem neste tom, neste diapasão. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam conosco hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Meninas, Assim seja. tchau. Até Boa na terça. noite. Até Tchau. na terça, se der tudo certo, na terça a gente volta. 8 Ok, horas, né? Tchau, tchau. 8 horas. 8 horas. Beleza. Tá. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. tchau. Bom final de semana. Pra gente. Igualmente. Tchau. Tchau, tchau.